Brasileiras e brasileiros, meu abraço. Vamos começar falando do Lula, porque é o assunto do momento agora. Mídia é isso. Inclusive, estava profetizado este momento da mídia no Apocalipse, onde nas visões que João transcreveu, está a besta, e ele disse que a besta era tão burra, mas tão burra, tão alienada, que ela não ia saber comprar nem vender se não fosse pelo número dela, que é 666. Você levou muito tempo para entender isso, inclusive houve a interpretação ali de que 666 se referia ao Papa, por causa das colunas de Roma lá, que são 7 colinas de Roma. Inclusive uma delas, que é oferecida ao deus Célio, então associam eu também com aquela colina de Roma. E aí diziam que a besta seria o Papa, por causa do 666, que é associado com aquelas colunas ali, onde eu entrava também com o número da besta. Mas depois se descobriu que não, que o Apocalipse foi escrito no aramaico, o aramaico era uma língua matemática, ela usava mais números do que verbos. Então nós, por exemplo, quando nós precisamos definir o nosso pensamento, a nossa engenharia intelectual, nós fazemos o sentido dela com verbos. O aramaico era com números, então quando dava aquela precisão que João quis dar ao Apocalipse, então 666 é traduzido hoje no português como o nosso blá blá blá, ou trocar 6 por meia dúzia, ou falar abobrinha, que é a propaganda de consumo, a mídia, enfim, é o nosso jornalismo de hoje, que é o blá blá blá, enche todo mundo de conversa, se transformou a conversa numa indústria muito rendosa, por sinal, e o povo fica desinformado. E aí vira no que virou o PT. O PT é tão burro, mas tão burro, que nem o Lula próprio sabe da situação dele. A gente, como jurista, advogado tarimbado do fórum, não consegue entender como essa gente que se apossaram do Brasil por 8 anos seguidos, ou seja, 12, porque depois a Dilma também foi apadrinhada pelo Lula, durante 12 anos, essa gente não despertou a inteligência, até em benefício do próprio banditismo, da própria índole maligna deles. Isso vem confirmar o que a ciência já constatou, que o bandido não é inteligente, o bandido é só astuto, e ele não tem capacidade intelectual para entender coisas racionais. Ele só entende de astúcias, de malandragem, das bravatas, como dizia o Lula. Então ele só sabe fazer bravatas. Por isso ele é um bom terrorista, porque o terrorista é bravata, é fazer terrorismo, mas não ter raciocínio nenhum. E o PT é isso. E está mostrando agora, o próprio Lula não sabe o que o Lula é. E nem os advogados dele também. Isso é interessante. O que para nós é muito bom. Mas, como eu disse na prosa passada, a prisão do Lula encerrou a história do Brasil de 1500 até o início de 2018. Estava previsto para 2017. E, de fato, no dia 29 de dezembro de 2017, o povo brasileiro encerrou a sua história colonial de subdesenvolvimento e instaurou um tempo novo com a
posse do poder pelo povo no exercício direto dele. Isso aí é inédito no mundo. Nós produzimos o primeiro documento, que foi a ata de posse do povo no poder, através do interventor que o povo instituiu para ocupar a vacância da presidência da República, que estava sem titular desde o dia 1º de janeiro de 2015, porque o Foro de São Paulo, com as organizações terroristas que o integram, o Instituto Lula, José Dias Toffoli e Rodrigo Janot, impuseram a Dilma no poder através das eleições terroristas, promovidas e custeadas com dinheiro roubado da Petrobras, do BNDES, da Eletrobras, Eletronuclear, dos cofres públicos e do povo. Numa quantia tão grande que o ministro Gilmar Mendes, que verificou por primeiro a documentação levantada pela Polícia Federal, concluiu que o PT tinha dinheiro para se manter no poder até 2032. E a gente está sabendo que o roubo do país durante esses 15 anos ultrapassa a 36 trilhões de reais. Isto quer dizer 1,5 Brasil do tamanho deste Brasil que nós temos hoje, que eles roubaram. E aí está a nossa pobreza, aí está os nossos infortúnios todos. Então o Lula encerrou essa época, o colonialismo, a burrice, o analfabetismo, a arrogância, porque todo o analfabeto, quando ele não se dedica aos trabalhos braçais, à agricultura, ele vira arrogante. Ele pensa que é aquilo que não é. Foi o caso do Lula. O Lula acabou convencido pela própria mentira, que essa é a maior das alienações, é quando o sujeito se aliena à própria mentira que ele criou. E o Lula fez isso. E agora está lá na cadeia. Isso é o início. Não estão pensando aí que o Lula vai sair, que o Lula vai... O Lula não vai sair coisa nenhuma. O Lula está preso na situação judiciária infraconstitucional. Quer dizer, os crimes comuns que ele responde na justiça comum. Mas ele está também com o decreto de prisão por crime contra a humanidade. O decreto de prisão está com a Polícia Federal. A Polícia Federal já andou dizendo aí que com esse decreto aí não há problema do Lula ser libertado da prisão que ele sofre, porque talvez ele nem saia da cadeia. Já em seguida ele seja recolhido, porque o decreto de prisão militar dele determina o recolhimento dele para prisão na Marinha. E agora, dado esses movimentos do PT em favor dele aí, foi designada a Ilha das Cobras para o Lula. Assim que a prisão dele em foro de soberania, pelo crime contra a humanidade, até que ele seja julgado por isso em foro internacional, ele fica lá na Ilha das Cobras. E aí a petezada tudo vão ter espaço para se acomodar lá ao redor da penitenciária. Isso já está decidido. Então, na hora que a petezada achar que ele não está bem hospedado, aí onde o doutor Moro colocou ele,
com todo respeito, uma salinha própria para ele lá, tem até banheiro privativo, aquela coisa toda. Que ele sabe, na consciência dele, que não foi respeito, não foi uma honra da justiça ao bandido, mas a preservação da vida dele. Porque se colocar ele no presídio comum, ele não dura uma hora lá, é linchado. E se ele achar que não, porque ele diz que ele é o Deus do povo, o Deus dos humildes, o Deus dos injustiçados, ele deveria pedir para o Dr. Moro, então, que colocasse ele lá no meio da bandidagem comum, para ele se divertir lá, ele tinha companheiros e tal, para ver quantas horas ele vai durar lá. Ou se ele vai ser endeusado lá no meio dos bandidos. Ele sabe que não é essa a realidade dele. Então, a era da besta, é engraçado que ela se manifestou aqui no Brasil. Eu não sei por que tudo que é coisa é aqui no Brasil. Nós temos o Apocalipse de João se cumprindo aqui. A besta, o 666, que é a nossa imprensa, a nossa propaganda, quer dizer, os nossos canais de televisão aí, elas só se preocupam em consumo. Então eles criaram a mentalidade de consumo aqui no Brasil, para que todo mundo não raciocinasse, mas comprasse tudo o que os marqueteiros raciocinam por eles. E como os marqueteiros não raciocinam nada, apenas fazem desenhos e construções sem conteúdo, sem pé nem cabeça, apenas para fazer o embotamento intelectual das pessoas, para as pessoas comprarem o que não precisam, para as pessoas irem para o shopping e comprarem tudo que vem lá nas vitrines, mesmo que não tenham dinheiro, mas eles parcelam no cartão de crédito. Depois daí não podem pagar o cartão de crédito, aí vira naquele rolo lá. Eu sei bem disso, porque não é pouco o pessoal no meu escritório lá, pedindo socorro daí quando não tem mais crédito, o salário não dá mais para pagar, os ganhos deles não dá mais para nada. Então, essa é uma casta que não adianta nós tirar a bandidagem do poder pensando em recuperar essa casta aí, porque não recupera. Nós precisamos, para recuperar essa casta aí, nós precisamos do que vai ser anunciado talvez já na próxima semana. O programa de ressurreição intelectual da nação brasileira. Isso aí começa por uma reinstitucionalização do país, iniciando pela segurança pública. Aí vem saúde, aí vem educação e vem o trabalho. Então, é o programa de recuperação intelectual do país. Quer dizer, nós temos de recuperar a capacidade de raciocínio das pessoas. Porque a pessoa, sabendo raciocinar, ela não precisa muito de título de doutor. Tanto é que nós temos levantamento dos ricos no Brasil. Os ricos são aqueles que têm efetivação de patrimônio. Não é o rico que, por força das circunstâncias de mercado, de momento, de repente ele tem carro, ele tem uma série de coisas aí extravagantes, e daí se acaba. O rico é aquele que morre e deixa o que ser inventariado pelos herdeiros. Aí vai, como no Brasil não existe a hereditariedade como educação, aí a herança supre os primeiros herdeiros, chega às vezes até os netos, e daí também desaparece, porque vai dividindo, até que se acaba. Essa é a nossa formação econômica brasileira. Isso aí vai mudar. Estamos criando uma ressurreição intelectual da nação para recriar o nosso cérebro, reconstruir o nosso cérebro. E é claro que daí o poderio da mídia vai desaparecer, porque ninguém vai mais conseguir induzir ao consumo.
As empresas vão deixar de investir na propaganda porque as pessoas vão comprar aquilo que convém para elas. Aí a propaganda vai se resumir às fórmulas que compõem o produto e não a beleza da embalagem e nem o induzimento da publicidade. Isso aí não vai ser preciso fórmulas autoritárias contra essa coisa. Não, nós vamos eliminar isso aí pela ressurreição intelectual da nação. É um programa que já está pronto e é o primeiro que vai ser anunciado. O segundo vai ser a instalação do sistema financeiro previdenciário do Brasil. Esse aí, os nossos aposentados, os nossos doentes precisam urgentemente disso aí, que eles chamam de reforma da Previdência. Mas eles não sabiam o que fazer, porque, como eu disse, bandido não tem capacidade de raciocínio, não tem inteligência, só são astutos. E as astúcias deles se acabou. A reforma previdenciária deles era astúcia. Tirar, inclusive, R$10 dos assalariados, salário mínimo. Tirar contribuição do aposentado. O aposentado recebe um salário mínimo e ainda tem de descontar uma parte para a própria Previdência. Então, isso são astúcias de malandros, astúcias de bandidos, porque eles não sabem fazer diferente, eles não têm capacidade de raciocínio, não têm inteligência. E agora, então, o capítulo final da novela da subida da rampa. A população brasileira só me reconhece como presidente da República se eu subir a rampa. Eu tenho um volume de trabalho aqui que nos últimos 15 anos de Brasil, os 4 presidentes aí, ou seja, os 3 titulares aí, não fizeram a metade do que eu já fiz. A área internacional é muito grande a coisa. E a gente precisou começar a construção de um Brasil sério que estava totalmente destruído na área internacional. Nós começamos a reconstrução dele. Nessa reconstrução dele, descobrimos o que a gente ainda não sabia aqui dentro. A maior rede de roubo do país está nas embaixadas que o Lula colocou lá fora. Ele encheu as republiquetas africanas e aqueles paizinhos que não tem nenhuma relação conosco aqui, encheu de embaixadas. E através dessas embaixadas, então, é que se operava o maior roubo dos cofres públicos que a Lava Jato ainda não atinou para ela. Então foi nesse nosso trabalho de recuperação do Brasil na área internacional foi que nós fomos descobrindo isso. E aí, já imediatamente, qual é a solução? Nós vamos acabar com todas essas embaixadas. Aliás, vamos acabar com o sistema de embaixada. O Brasil não vai ter mais embaixada em lugar nenhum. O Brasil vai ter escritórios de relações de interesses. O país que tem relação de interesses com o Brasil, isto é, tanto nós compramos deles, quanto eles compram de nós. Ter um fluxo de mão dupla. Porque é claro que o país que comprar de nós, ele sempre vai ter alguma coisa para nós vender. Então nós vamos estabelecer isso aí, que inclusive a Igreja Universal já usou, já implantou isso e deu muito sucesso aqui dentro. O irmão só compra de irmão. E ele vai no salão de beleza do irmão, ele vai cortar o cabelo lá com o cabeleireiro que é da igreja, ele compra o pão na padaria do irmão lá,
E aí todos eles se ajudam, e aí vem o que eles chamam de milagre de Jesus. Não tem nada de milagre de Jesus aí. É um sistema que, no fim, eles acabam formando uma economia entre eles ali, e dá certo. Quer dizer, todo mundo melhora a vida. E eles estão certos nisso, e tem o nosso incentivo para continuar. Mas isso nós vamos fazer também na área internacional. Bem, nós vamos comprar de quem compra de nós. E onde não tiver essa relação de interesse, o país não interessa para o Brasil. Não vai ter escritório de relação internacional, porque não interessa para nós. O Brasil vai estar sempre aberto para as embaixadas aqui dentro. Então, os assuntos tradicionais da política externa brasileira, que é tratada através do Itamaraty, vai ser tratado pelas embaixadas aqui. Nós não precisamos ter nem o Aerolula para estar atravessando o Atlântico aí para vender o Brasil lá fora, porque nós não vamos vender o Brasil. O povo precisa de comprar o Brasil aqui sem nós vender. Nós somos donos de 80% das necessidades de água potável da humanidade. Já não estão comprando isso de nós aqui, porque nós não temos ainda um sistema de transporte de água. Para isso aí nós vamos recuperar imediatamente os nossos estaleiros navais, que essa bandidagem acabou com tudo. Nós vamos recuperar isso, vamos construir os nossos aqueiros, não petroleiros, porque o petróleo, dentro de pouco tempo, vai ser substituído por outras energias sutis, que o planeta aqui é cheio delas. Depende apenas de nós progredir em ciência para dominar isso. E aí vamos ter nossos motores, ou seja, propulsores, um tipo sutis de energia, que é que os ET usam para chegar até aqui. Usavam, faz tempo que eles não vêm mais. Mas é desse sistema aí. São energias que o próprio motor vai atraindo elas, na medida em que navega. Isso aí vai estar ao nosso domínio. Então o petróleo está começando a deixar de ser importante. Agora, a água não. A água não tem como a gente fazer diferente. É claro que a tecnologia israelita, que vai vir nos ajudar aqui na reorganização do Nordeste, ela vem com a irrigação de gotejamento, que usa o sereno para nutrir as plantas da quantidade de água que elas necessitam. Então, isso vai ser feito pelos engenheiros, os agrônomos, os técnicos israelitas, que a tecnologia é deles. Mas, no setor de energia, nós vamos partir para a energia eólica, que o Brasil já construiu, através do terrorismo, com o dinheiro do terrorismo que estava aqui, que ele era obrigado a implantar campos estratégicos nos países membros, e eram 23 os países membros do Foro de São Paulo, terroristas. Então ele construiu no Uruguai, e foi bom porque a gente está vendo como aquilo lá funciona, com um extraordinário resultado. Então nós vamos ter as nossas usinas eólicas aqui, vamos ter também os nossos captadores de energia solar, para quase todas as nossas casas também serem supridas dessa energia. E vamos fazer tudo isso porque nós temos dinheiro. Eu tenho 4 trilhões e 700 bilhões de dólares no bolso para começar isso aí. O real ouro brasileiro é que vai lastrar o sistema financeiro internacional. Nós temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares para começar a ser empreendido. E temos dinheiro para isso. E temos mão de obra também. Nós temos, só de desempregados hoje, dá 16 milhões e 100 mil trabalhadores que estão sem emprego, passando miséria, alguns muita miséria. E outros
vivendo da caridade aí, da cesta básica, enfim, essa coisa terrível para o ser humano. E que a bandidagem acha que é socialismo para eles, é ideologia. Aí quando é que eu vou começar isso? Tá tudo programado assim para... Agora, sexta-feira, o Temer programou uma viagem, e nessa viagem aí, sem estardalhaços, sem discussão, então é provável que eu comece o expediente dentro do Palácio do Planalto. Eu já sei que já vão dizer que é coisa de maçonaria, que é rolo. Como é que de repente o Temer sai fazer uma viagem e aí de repente eu acabo despachando lá no palácio e o Temer, quer dizer, que rolo é esse? É a guerra de inteligência. Eu sempre disse desde o começo. Eu comecei isto sem saber. Em 1969, quando o saudoso mestre e meu comandante, o general Golbery do Cote Silva, um dos maiores estadistas que o Brasil já produziu, me convidou para fazer parte da equipe que ele estava montando para funcionar como um cérebro eletrônico da presidência da República, como era nos Estados Unidos da América. E até hoje, nos Estados Unidos da América, o presidente da República é apenas a fachada do sistema de poder, do cérebro do poder, que é o Pentágono. Então, o Pentágono é que faz o subsídio ao presidente da República, com o Departamento de Estado americano. Golbery queria fazer a mesma coisa aqui no Brasil, criar um Pentágono aqui no Brasil e tal, porque ele entendia, e de fato estava absolutamente certo, se criasse o mesmo sistema americano aqui, quer dizer, a inteligência da civilização brasileira, apartada da política, o Brasil ia se firmar numa democracia, não ia mais haver revolução, nem golpe de Estado, e o Brasil ia estabelecer uma linha de progresso para a qualidade de vida e não ia mais se afastar dela. Ele estava absolutamente certo nisso, porque nós temos a prova dos 19 anos de governos militares sob essa organização, e que nós atingimos 41,7% de crescimento no mundo. Crescimento econômico não tinha havido antecedente no mundo. E não houve depois. Foi só o Brasil que atingiu isso. O Japão, depois da guerra, tinha atingido 40,05% de crescimento. Era o maior, até que surgiu o Brasil com 41,7%. Nós éramos o maior canteiro de obras do planeta. Eram obras gigantes por toda parte. Já imaginou, por exemplo, uma Transbrasiliana que saía do Chuí ao norte? Rodovias cortando o Brasil de norte a sul, de leste a oeste, por toda parte. Rodovias de primeira qualidade, asfaltadas. Rodovias que tão boas que até hoje estão resistindo, como foi o caso da rodovia 267, que ligava o Porto de Paranaguá à Foz do Iguaçu, e por ela deslanchou toda a taipa da represa de Itaipu. Deslanchou toda ela por cima daquele asfalto.
porque era impossível fazer um encanamento para encanar o concreto que saía de Paranaguá para a taipa. Aquele concreto era gelado, inclusive. Não tinha como ir através de canos por baixo do chão. Então foi feito esse encanamento ali através de cebolões, que a gente dizia. Eram os caminhões que carregavam o concreto para a Itaipu. Então era uma fila indo e outra vindo. Não podia aquilo desemendar nunca até que a represa ficou pronta. A base dela é de 300 metros, chegando a 50 metros em cima, que por causa do questionamento da Argentina perante a ONU sobre uma eventual falha na taipa de Itaipu, que aquela água represada toda descesse ali, desaparecia Buenos Aires. Como de fato desaparece mesmo, se sair aquele lago tudo ali para rumo ao Rio da Prata. Então, por causa disso, o Brasil teve um cuidado extraordinário. Os nossos engenheiros aqui, que são considerados os melhores do mundo nesse tipo de obras, também tivemos supervisões, ajudas de grandes engenheiros internacionais, grandes organizações internacionais dessa área, inclusive do pessoal que tinha construído a usina de Assuã, no Egito, que era outra represa desse tamanho aí. Então, fizeram aqueles estudos prévios ali e é considerada a taipa de Itaipu uma das obras de engenharia humana mais perfeitas do planeta. Não há como aquela taipa possa estourar um dia. E isso aí foi tudo o concreto que rolou por cima da BR-267. E aquela estrada ainda está hoje. Então, boas condições que daí a bandidagem toda fizeram o roubo que eles têm ali do pedágio. Então, são grupos, gangues de bandidos que exploram o tráfico, aliás, o tráfego de veículos, a rodovia, que foi feita por nós, militares. Hoje, os asfaltos que eles fazem, se for de 50 quilômetros, eles não conseguem inaugurar nunca, porque quando eles chegam no quilômetro final, os 10, 20 quilômetros anteriores têm de estar sendo remendado. Já esburacou tudo o asfalto sem o trânsito por cima. Isso eu sei porque, inclusive, eu naveguei muito por cima desse asfalto aí para ter o conhecimento prévio do Brasil para este momento agora que eu estou vivendo. Então, isso aí eu tenho fotografias, eu tirei dos asfaltos, tudo que eles fazem. Os viadutos deles, os que já não caíram antes de serem inaugurados, eu não me atrevo a dizer que são obras seguras. Eu tenho de determinar uma comissão que vou criar, uma comissão para levantar todos esses viadutos aí para ver se realmente eles aguentam a reconstrução das rodovias que o Exército vai fazer, porque agora o Brasil vai ficar na parte de rodovias e de armazenamento de produção, vai ficar ao encargo do Exército. O Exército é que vai cuidar do sistema rodoviário brasileiro. A Marinha vai cuidar do sistema hidroviário e a Aeronáutica vai cuidar do sistema aeroviário. Então, as nossas Forças Armadas, elas não vão ficar como um peso morto sobre a nação, cuidando da segurança nacional daquele tipo antigo de se prevenir para a guerra. Não, as nossas Forças Armadas agora vão ter um outro direcionamento. A segurança nacional vai ser pelo nosso gigantismo econômico em todas as áreas. E para nós termos esse gigantismo econômico, nós temos de ter uma construção física do país que possibilite a expansão empresarial que nós precisamos. E precisamos dessa expansão empresarial para nós
reintegrar a nossa força de trabalho, que é a quinta maior do mundo, ao emprego. Porque não adianta nós querer fazer do empregado um empresário. Nós temos de reintegrar o empresário ao progresso e, no progresso, a força de trabalho, então, ser reintegrada ao emprego. E é claro que a mentalidade econômica do Brasil também, com essa ressurreição intelectual da nação, vai vir com outra visão. Quer dizer, a riqueza no Brasil não vai ter limite. A pessoa pode ficar rica do jeito que ela quiser. Agora, a riqueza vai estar a serviço da nação. O rico tem de ficar rico olhando para os vizinhos deles e ver dos vizinhos deles quantos ele tem de colocar nos sistemas de trabalho, de empresa dele, que está deixando ele rico. Os empregados das empresas vão ser associados do empresário. E isso não é imaginação. Eu tenho um cliente no Mato Grosso do Sul e eu vou trazer ele para um conselho de governo. Ele vai chefiar esse conselho aí, na área empresarial, e ele já praticou isso por conta dele. A última vez que conversamos, ele disse que não sabia mais o que fazer da riqueza dele, porque ele só tem um herdeiro e não para nunca de crescer a riqueza dele, as empresas dele. Ele não tem nenhum empregado. Ele tem sócios. É claro que os empregados têm o registro de empregado, cumpre as leis trabalhistas todas, mas todos eles, já em seguida, quando entram na empresa, dali a alguns meses, já ele vê aquele que tem interesse em ter a propriedade dele, já eles têm um sistema de ajuda para isso. Eu sou advogado dele já há mais de 20 anos. Eu nunca tive uma ação na justiça. Apenas a minha função é dar pareceres quando ele precisa, porque ele não tem nenhuma obra dentro do Brasil por causa da propina e da corrupção. Ele realiza obras na América Latina, realiza obras aí pelo exterior. Porque ele me disse, depois, isso foi inclusive a mesma coisa que o dono da Odebrecht falou também. Depois que os militares saíram do poder, não há mais como uma empresa honesta consiga sobreviver no Brasil. Porque uma obra que custa 100 milhões de reais tem de ser orçada em 1 bilhão para poder pegar a obra e terminar ela. Porque de tempos em tempos é feito um contrato aditivo e cada vez desse contrato aditivo tem a contrapartida. Quer dizer, eles mudaram o nome de corrupção para contrapartida. Então eles dizem que a propina, então não é propina, quanto é a contrapartida. E ali tem os lobistas que trabalham na contrapartida, também levam dela. Então é impossível hoje ter uma empresa visando prosperidade no país por causa disso. Então ele não tem negócios aqui. E como ele fez e deu certo, é claro que todos os nossos empresários também vão seguir a mesma linha e vai dar certo. Porque nós não vamos admitir, o Estado brasileiro não vai admitir que o rico não olhe para os vizinhos ao redor dele. Até porque o rico merece ser feliz. E o rico que não olha para os vizinhos dele é um desgraçado. Porque a gente só é feliz quando a gente sai e as primeiras pessoas que a gente vê sorriem para a gente. Às vezes não dizem bom dia, nem boa tarde, mas olham assim com aquele olhar carinhoso e uma feição alegre. E isso já basta, isso aí modifica estados de desequilíbrios emocionais profundos, a ciência já constatou. Isso é muito bom. E o rico, do jeito que é a nossa mentalidade de rico aqui, não tem essa felicidade. Ele tem medo do vizinho pobre dele, ele tem medo de si próprio, porque é um egoísta, é um bandido da pior espécie.
E a mídia usa esses bandidos aí como protótipos. Precisa ser igual a ele. E aí cria toda essa fantasia de consumo. E é por causa disso que eu disse já aqui, e a ideia foi muito bem recebida. Quer dizer, não por inteiro. Eu disse, eu vou subir a rampa, que todo mundo vai acreditar que eu sou o supremo chefe do país, a hora que eu subir aquela rampa. Então, eu vou subir a rampa ali, vai ser uma festa sem tamanho. Só que eu vou subir de pé no chão e de cueca. Para que, a partir desse espetáculo, o povo comece a raciocinar como gente, a ver nós um olhar para o outro, assim dizer, eu sou gente, e ele também é. Tirar essa fantasia toda que a Globo criou. Isso veio dos Estados Unidos da América, foi os Estados Unidos lá que começaram a propaganda de consumo para vender o que eles industrializavam. Mas eles próprios hoje estão arrependidos disso, porque eles têm muito mais problema lá do que nós aqui. Um povo, uma vida sem sentido. Eu não viveria nos Estados Unidos lá um ano. Tem gente que sai daqui e vai viver lá. Por quê? Porque não tem raciocínio. O sistema de propaganda lá que pensa tudo por todos para o consumo. Isso aqui no Brasil nós vamos acabar enquanto é tempo. Vamos fazer o nosso povo voltar a raciocinar. E então, nessa volta de raciocínio, os nossos empresários também vão ter um raciocínio diferente, raciocínio humano. Vão começar a ver os seus vizinhos, e quando eles verem os seus vizinhos, também o vizinho ali da favela é vizinho dele. Quer dizer, aqui em Brasília, os meus vizinhos são os vizinhos ali do EMA, são os meus vizinhos de todas as periferias aí, onde a própria Polícia Federal não vai, porque em cada 10 moradores, 9 são altamente perigosos. Isso é preciso acabar, porque isso aconteceu, porque os ricos, aqui em Brasília, os ricos são todos os ricos que roubam os cofres públicos, aqueles que fazem o roubo direto e os outros que vivem do roubo desses que roubam direto. Aqui em Brasília é assim, o dinheiro do país vem tudo para cá e daí aqui é roubado. E aí tem esses ricos todos aqui, uma pompa sem tamanho. Aqui perto da onde eu moro aqui ao lado do Palácio da Alvorada. É só chegar ali no lago para ver a quantia de barcos. E eu tenho gente de olheiros ali, me dizem que tem barcos ali que fica às vezes 2 meses até que aparece um dia o pessoal ali, que talvez é dono dele, para dar uma voltinha no lago. E quando é o homem, dá para ver que a mulher não é a esposa dele. É uma companheira que ele trouxe ali para mostrar o lago dentro do barco dele. Dificilmente, eles me disseram que até a porcentagem que eles me trouxeram aqui é assustadora. Eles disseram que não dá 2% dos proprietários de barcos, e barcos de 1 milhão, 2 milhões ali, de gente que aparece com a família, com a esposa, com os filhos. Normalmente aparece um sujeito ali bem apessoado e com uma garota que a gente sabe que ele trouxe para dar uma navegada no barco, no lago ali com ela. Isso tudo vai se acabar, porque esse sujeito que faz isso aí não vai mais ter oportunidade de roubar os cofres públicos, porque a lei de Deus vai ser parelha para todo mundo. Com o suor do rosto terás o pão. A segunda lei de Deus, que vai basar a civilização brasileira: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isto quer dizer, o rico vai começar a ver o seu vizinho. Não apenas o vizinho que também é rico, mas o vizinho que também é pobre. Ele vai ver os seus vizinhos ali do EMA, ele vai ver os seus vizinhos aí ao redor, uma pobreza sem tamanho. Ele vai ver isso.
e vai se incomodar com a pobreza e não vai querer que os seus vizinhos sejam pobres enquanto ele esbanja dinheiro. E dinheiro que ele sabe, roubou dos cofres públicos. E hoje no Brasil é assustador, mas é o índice que eu tenho. Apenas 15% da economia do Brasil não rouba os cofres públicos. 15%, guarde esse número, para me cobrarem depois. De 100%, então, sobra 85% da economia brasileira está aninhado nos cofres públicos de uma ou de outra forma. Ou seja, ladrões roubando a si próprio. Porque nessa porcentagem aí, o sujeito que rouba os cofres públicos está roubando o próprio imposto que ele produziu. E esse roubo começa com a sonegação de imposto, que vai se acabar no Brasil também. Porque se nós não tivermos ladrão no poder roubando os cofres públicos, nós não podemos ter ladrão sonegando o imposto para os cofres públicos. Até porque esses impostos vão ser mínimos. Por exemplo, na gasolina, você paga 65% de imposto. Por quê? É muito ladrão no poder, roubando. Agora, se nós vamos tirar os ladrões do poder, é claro que a gasolina vai se reduzir a 65% do que você paga. E aí vai vir o mesmo preço da gasolina, que a gasolina nossa, que você compra por 1/3 do preço ali na Bolívia, ali no Paraguai, tudo nossa gasolina. É só tirar esses 65% que os ladrões comem de você, que trabalha. E de você que também trabalha, aninhado nos cofres públicos. Então, isso vai se acabar. E está nos dias de começar a se acabar isso. Sexta-feira, o senhor Michel Temer, que eu sempre digo aqui, o meu bandido, que está na presidência da República desde o dia 29 de dezembro de 2017, porque eu permito que ele esteja lá. Porque se eu não permitisse, eu sou o comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas. E tenho absoluta lealdade das Forças Armadas. Então, ele estava me prestando serviço ali. E me prestou um extraordinário serviço. Eu conheci a fundo o Brasil que eu tenho para recuperar durante os 5 anos que vou permanecer como interventor constituinte da República. Ou seja, o povo no poder, comigo, do seu primeiro peão. Michel Temer, com a conduta dele, me trouxe as entranhas do poder que faltavam. Essa guerra que ele instalou no Rio de Janeiro, das gangues dele contra as gangues dos morros lá, isso aí me trouxe subsídios extraordinários. E esse negócio dele estar vendendo as riquezas de segurança nacional para sustentar a bandidagem no poder, sustentar a folha de pagamento aí, porque eles criaram mais de 50 mil agências cartorárias no governo, cheia de vadios para ser sustentado. Mais de 150 mil alojamentos de vadios nos cofres públicos. E agora ele precisa sustentar tudo isso. Aí o dinheiro da arrecadação não chega. E aí ele não está arrecadando nada, porque não existe economia. Não existindo economia, como é que vai gerar imposto? Mas como é que ele está sustentando isso? Isso aí foi inventado pelo Manteiga, Paulo Bernardo e Henrique Meirelles. O socialismo monetarista de Estado sem economia. Era a produção de dinheiro sem geração de produção econômica. Já expliquei isso aqui várias vezes. Então, isso aí, quer dizer, dinheiro frio. A Casa da Moeda gira lá noite e dia, imprimindo cédulazinha. Você imagina, quer dizer, a economia do Brasil está reduzida a 1/3 do que ela era em 2003. Em 2003,
a arrecadação não chegava bem a 1 trilhão de reais. Agora a economia reduziu 2/3 e eles anunciam aí 7 trilhões de reais de arrecadação. Isso aí para mim é um desafio. E eu tenho de me segurar muito porque eu ainda não estou preparado em todos os sentidos. Eu às vezes sinto o sangue ferver quando me desrespeitam demais, e isso é um desrespeito. Mostrar uma evolução de arrecadação desse tamanho com a economia reduzida a 2/3, isso é coisa para idiota. Só que eu me contenho porque eu vejo que ninguém dos economistas brasileiros, são milhares, aliás, já passam de 1 milhão de economistas, nenhum reclama nada. Nenhuma empresa reclama coisa nenhuma. Então, eu também me atenho, porque cada povo tem o governo que merece. E aí eu não fico assanhado para começar a instalação do Brasil no canteiro de obras que ele vai ser posto. Porque, como me disse o meu querido e saudoso João Figueiredo a última vez que nós conversamos, e que ele me disse, quando eles começarem a se digladiar entre eles, a se dissolverem entre eles, fique na arquibancada assistindo. Porque se sobrar só meia dúzia, com essa meia dúzia nós faremos uma grande nação. Sim, porque essa meia dúzia daí vai sobrar 100 bandidos, vai sobrar 100 ladrões. E o pior ladrão não é aquele que rouba o cofre público. O pior ladrão é aquele que rouba a si mesmo, pagando impostos escorchantes, e daí ele rouba a si mesmo. E ele começa a roubar na sonegação de imposto. E depois que sonega o imposto, aí ele está, de uma forma ou de outra, associado à bandidagem no poder, e aí ele fica recebendo também alguma coisa do roubo do país. Esse é o bandido pior, porque esse bandido não tem apreço nem consigo mesmo. Ele não sabe por que ele vive, ele não sabe por que ele está aqui. E nós temos uma população bastante grande na iniciativa privada dessa espécie. Como vocês estão vendo, eu sou absolutamente sincero, porque eu não estou no poder por mandato, não recebi mandato de ninguém. Eu sou o povo no poder. E o povo no poder me instituiu como o primeiro serviçal dele. Então agora, talvez sexta, talvez sábado, não sei, a área militar é que tem de equacionar aí o problema que nós estamos vivendo nesses últimos dias aqui, que é estritamente militar. Então, como eu sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, e tenho um orgulho enorme de usar esta batininha aqui, que para mim é divina, porque o soldado é ministro de Deus. Então, eu, como comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas, eu sou militar, o militar por excelência. Mas eu sou doutor no campo das lides civis. Os militares são doutores no campo da guerra. E aí é eles que sabem essa parte aí, quer dizer, da novela da rampa. A hora que estiver pronta o capítulo, para a gente fazer a apresentação de palco. Mas isso está para acontecer a qualquer momento. Amanhã vou entregar para a ministra Carmen Lúcia, que é a minha substituta e a minha sucessora. E é a única. Então, no caso de eu ter de me ausentar, é a ministra Carmen Lúcia que assume enquanto eu estiver ausente. No caso de eu não poder cumprir com a investidura, morrer ou acontecer qualquer coisa grave,
é a ministra Carmen Lúcia que me sucede. É a Constituição que estabelece assim. E o Temer é um bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, mas no estado paralelo terrorista de bandido, ele é o chefe. E como eu não desalojei ele do Palácio do Planalto, agora ele vai fazer uma viagem aí e vai passar o governo para a Carmen Lúcia, que é a minha substituta. E eu já concordei que a Carmen Lúcia aceite despachar lá dentro. E aí é claro que eu estou em perfeita saúde, não vou viajar, aí não vai ter necessidade dela permanecer. Ela apenas vai fazer a passagem ali e daí em seguida eu vou começar a despachar. Vou dizer para ela que vai cuidar lá do Supremo Tribunal Federal, porque no regime interventorial que o Brasil entrou desde o dia 29 de dezembro de 2017, a Presidência da República, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República formam uma entidade na magistratura do Estado que é responsável pelo governo do país, porque senão seria uma ditadura. Eu não teria limites dentro da Constituição. E o nosso país não é uma ditadura. Nosso país é uma democracia constitucional. Então, eu estou sujeito a um limite. Esse limite da minha ação de governo é o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República. Ambas estão coesas comigo, duas grandes mulheres, a doutora Raquel Dodge e a doutora Carmen Lúcia, para meu orgulho, minha satisfação total, porque dizem os espiritualistas ali que eu não passo de um João Batista planando o caminho de um acontecimento extraordinário dirigido por Deus, que está para vir aí ao encargo do povo brasileiro. E eu sei que é uma civilização nova, matriarcal. E estou muito feliz por essa passagem, a primeira vez que eu vou subir a rampa como presidente do meu país, mas não vou subir como homem na era que a Terra já está encerrando. Eu sou passado. O presente agora é a mulher. E Deus, como eu sempre digo aqui, Deus está no comando, o povo na retaguarda, aliás, o povo atrás, na retaguarda, e a nação ali atrás. E ele está comprovando essa presença, porque esse encerramento da era da Terra aí, a era hermética para a era aberta da mulher, é Deus que está fazendo. Ele transcende a toda a nossa movimentação aqui. Ele é espontâneo. E aí, o procedimento interventorial que a gente comandou acabou nos trazendo essa felicidade. Eu sou passado. Estou chegando ao poder máximo da minha nação como peão da nação, não como rei. Mas depois que a mulher preparou a sala para mim começar a despachar. Os primeiros despachos serão da ministra Carmen Lúcia, que vai ser orgulho da geração de mulheres do tempo dela. E exemplo para as mulheres que estão vindo aí das crianças e da nossa juventude, como também da doutora Raquel Dodge. Quer dizer, duas mulheres que comigo compõem a presidência da República e que vão compor pelos próximos 5 anos, porque a doutora Carmen Lúcia, agora em agosto, teria de ser substituída pelo Dias Toffoli. Mas Dias Toffoli é um bandido
e vai sobrar no Supremo Tribunal Federal apenas 3 ministros. O restante estão mais do que qualificados como bandidos, terroristas, e vão ter o mesmo destino que o resto dos bandidos terroristas vão ter. E até que a gente recomponha o Supremo Tribunal Federal, vai passar de mês de agosto, então a doutora Carmen Lúcia vai ultrapassar essa data de vencimento do mandato dela. Mas eu tenho certeza que ela vai depois ser substituída por alguém que não vai decepcionar a nação. Este é o meu momento agora. Então, o que eu estou dizendo claramente é que eu estou nos preparativos finais para o espetáculo da subida da rampa. A ideia de eu subir de cueca e de pé no chão, eu recebi apenas a restrição que de cueca não ficaria muito bem, mas de pé no chão todo mundo está concordando. Deus abençoe vocês até esse momento, que já estão convidados para o espetáculo. A qualquer momento eu vou dizer a hora dele. Muito obrigado.